irmãos, nós estamos voltando gravado porque a internet não está com sinal de querer voltar tão cedo. Tá? Então a gente vai fazer gravado. Tá? Estamos gravando e vamos colocar nas redes sociais depois para você poder acompanhar o culto. Mesmo depois, mas você tirar esse tempo com Deus e você poder gravar, poder acompanhar a palavra de Deus. Amém? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Aleluia, Jesus. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele tá cuidando.
Lembrar de onde você veio, aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão, ele vai prosperar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio, aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Não era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão, ele vai prosperar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Descansa, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Glória a Deus. Aleluia. Creia, confie, porque esse Deus que prometeu para você algo, ele vai cumprir. Glória a Deus. Seja contínuo e forte na sua fé. Persevere na fé, que ele vai te honrar. Amém? Amém. Meus irmãos, pegue a palavra de Deus, então, em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Glória a Deus. Amém. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Versículo 1. Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13, versículo 1 ao 8. Amém? Amém. Subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E ia Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Amém? Amém. Coloca, meu irmão, a tua mão no teu coração, então, na Bíblia, e ora comigo. Senhor meu Deus, fala comigo, Senhor, através da tua palavra. Fala comigo, Senhor, não só o que eu quero ouvir, Senhor,
mas o que o Senhor tem a falar para mim, Senhor. Fala comigo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a palavra vem falar sobre a saída de Abraão da casa dos seus parentes, do parentesco deles. E quando sai Abraão, ele sai carregando um parente. Ele saiu com 2 parentes, mas levou um consigo. E por ter levado Ló, que era sobrinho de Abraão, chegou um certo momento em que Deus falou assim, você trouxe ele junto, mas vai ter algo aqui que vai ter que distanciar vocês dois. Não era para ter saído com Ló, era para ter saído sozinho, para ter largado a parentela toda. E essa passagem ela vem de encontro com o que o bispo pregou na palavra de Deus na sexta-feira. E hoje, sendo o segundo elo, e sexta-feira também tendo sido o segundo elo da campanha de jejum de Daniel, nós também colocamos para os irmãos essa palavra, que foi ministrada na sede. Essa palavra, ela vem de encontro com o que nós estamos fazendo agora, com o tomar a decisão de prejudicar a nossa carne para que seja elevado o nosso espírito, para que o nosso espírito seja colocado mais em evidência perto de Deus. Amém? Para que a gente possa receber tudo aquilo que a gente conversou no último culto. E Deus falou para nós o que era o jejum, né? O que era o jejum? Era santificação, era proteção, era revelação. Tudo isso nós encontramos diante do Pai. E para estar diante do Pai, nós precisamos estar santificados. Então o jejum vem nos ajudar a santificar, a nos santificar para estar junto e próximo do Pai. Amém? Amém. E aqui a palavra vem dizer para nós o seguinte: Deus fala para Abraão sair da terra onde ele está, do meio da parentela, porque ele tinha reservado uma nova terra para ele. Só que com isso Abraão sai e Ló vai junto com ele, né? Ló vai junto com ele, né? E Abraão, ele era temente a Deus. Ele era temente a Deus. A palavra de Deus fala, e alguns pensadores também acordam que Abraão era segundo a fé, né? Então Deus via em Abraão uma fé tremenda, tanto que ele obedecia ao nosso Deus. Amém? E aí quando Abraão chega nas terras em que ele vai, ele começa a montar, construir os seus altares. E tudo isso a gente precisa levar em consideração, porque quando nós olhamos para o fim e conhecemos o início, nós vamos ver que uma coisa é muito nítida na nossa vida, muito importante na nossa vida: a tomada de decisão. Quando nós decidimos, nós tomamos um rumo na nossa vida. Quando nós decidimos servir a Deus e não mais aos homens, nós tomamos uma decisão à vida. E essa decisão vai mudar o nosso fim. Assim como também se nós decidimos servir ao mundo e não a Deus, nosso fim também vai ser diferente. Então a palavra de Deus vem nos ensinar hoje. E quando nós olhamos para o final de Abraão e de Ló, nós temos a certeza de que Abraão tomou a melhor decisão. E Ló não foi tão bom assim. Abraão termina seus dias honrado e rico e abastado de bens. Já Ló termina seus dias embriagado, bêbado, seus dias tortuosos e com 2 filhas grávidas dele. A decisão que um toma e que o outro toma tiveram finais totalmente diferentes. Olha o final de Abraão. Terminou seus dias honrado, rico e abastado de bens. Já Ló termina os seus dias lá na cidade da prostituição, que era a Sodoma, né? Sodoma é a cidade da prostituição, né? Onde havia pecados gigantescos lá naquela cidade. Então, Ló termina seus dias de tenda em tenda e finaliza em Sodoma. Já Abraão termina seus dias de tenda em tenda, mas na grande Canaã. Glória a Deus. Amém? Então, quando Abraão toma a decisão de que... Por que ele tomou a decisão?
Por que eles se separaram? Porque eles eram parentes. E Abraão, então, junto com Ló, tomaram a decisão de que era preciso separar, porque os pastores já estavam brigando. Eles tinham muito gado e a pastagem já era pouca. Então Abraão colocou para Ló: e aí, Ló, vamos separar, já que a gente é parente, não vamos deixar que os nossos pastores fiquem brigando. Então Ló decide escolher uma terra em que ele viu que era boa, onde tinha pastagem, onde tinha água, onde tinha um monte de coisa. Já Abraão, por outro lado, ele escolheu o deserto. Olha só, tem muita gente que quer fugir do Egito, né? Quer fugir do deserto. E quando nós vemos a escolha de Abraão pelo deserto, quando ele escolhe o deserto, ele vai com Deus. Ló já escolhe com o olho da carne, com o olho do corpo, né? Ele olha ali aquele campo, aquele lugar onde tem muita terra boa, fartura, água, e Abraão vai para o deserto. Abraão vai para o deserto, mas ele não vai sozinho. Aonde Abraão chegava, ele construía um altar. Para quem? Qualquer Deus? Não. Para o Deus que provê, para o Deus que proverá. Então Abraão, todo lugar que ele ia, ele criava um altar para adorar a Deus. E nesse altar, todo lugar que ele ia, ele construía um altar para adorar a Deus. E toda vez que ele tomava a decisão de ir para algum lugar, um altar novo, então ele tomava a decisão de adorar a Deus. Ele tomava a decisão de adorar a quem? A Deus. Então ele estava tomando sempre uma decisão. Ele foi contínuo na sua fé. Ele não começou a adorar a Deus e de repente largou. Ele foi contínuo. Porque nós sabemos que nós somos fracos. Nós, às vezes, caímos. Nós, muitas vezes, por mais que sejamos crentes batizados, seguimos uma igreja, lemos a Bíblia todo dia, ainda assim existe fraqueza em nós. Por isso que nós temos sempre que, a cada passo, construir um altar para Deus, para que Deus sempre esteja conosco. Todo passo, tomar a decisão de servir a Deus, para que Deus sempre esteja conosco. Amém? Amém. E aí, Abraão sempre tomou essa decisão. Eu vou para o deserto, porém, eu vou com um Deus que tudo prove, que tudo proverá. Então, ele tomou a decisão. E toda decisão tomada toda decisão tomada iria modificar o fim da história de cada um. A palavra de Deus cita 33 lugares que Abraão foi. 33 lugares, 33 altares. Agora, Ló, sabe quantos altares Ló edificou para Deus? Nenhum. Nenhum altar Ló edificou para Deus. A palavra de Deus não mostra que Ló tenha edificado altar nenhum. Porém, a palavra de Deus fala que Abraão edificou altares em todo lugar que ele ia. Mas continua com o tempo, tá aí. Então, a palavra de Deus vem mostrar para nós que quem vai atrás da promessa termina seus dias na promessa. Glória Deus havia prometido para ele que ele seria pai de multidões, que ele seria iria estar com Deus, né? E que ele terminou seus dias na grande Canaã. Então a promessa foi o que Abraão seguiu, promessa de estar com Deus, a promessa de fazer o que Deus queria que ele fizesse. Já por outro lado, Ló foi atrás da proposta. Ele viu aquele lugar bonito e foi atrás daquela proposta. Muitas vezes eu e você somos assim. Às vezes chega um amigo e fala assim: vamos ali no churrasco comigo? Essa é uma proposta. E aí você que estava todo arrumadinho para ir para o altar, para ir para o culto, para ir para a igreja, às vezes acaba largando a promessa para ir para a proposta. Você aí, no seu dia a dia, o que você tem largado de lado, que é referente à promessa que Deus te fez, e você tem buscado a proposta? O que Deus tem para você e que você tem largado para trás?
Pense aí, tá? E outra coisa também, Ló termina de uma forma muito ruim e Abraão termina na grande Canaã, né? Então, a gente sabe um pouco da história de Ló. Ló foi embriagado, viveu seus dias finais, né, de uma forma muito terrível, numa cidade horrível, né? E toda pessoa que ergue um altar para Deus enfrenta também um Ló na sua vida, né? Porque o Ló era aquele parente que começou as contendas. Então a contenda ela afasta a promessa de você, né? Contenda afasta a promessa de você. Então, toda vez que você começar a erguer um altar para Deus, pode aparecer um Ló na sua vida. Assim como na vida de Abraão apareceu quando ele foi para o Egito, né? Então, aparece os Lós nas nossas vidas quando nós seguimos a Deus. Amém? Eu quero que você pegue sua Bíblia também lá em Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17, o versículo 11. Versículo 11. A cura de 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés e com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Amém. Aqui essa passagem também, para complementar hoje o nosso culto, nosso estudo sobre a palavra de Deus, nós temos a passagem em que Jesus cura os 10 leprosos. Certo? Versículo 11 ao 19, a gente vê, nós vemos que Jesus passa por um grupo de leprosos, e os leprosos vendo Jesus, reconhecendo que Jesus era o Mestre, era o Messias, eles gritam em voz alta e pedem misericórdia para que Jesus possa atendê-los, possa curá-los. Porque provavelmente eles já sabiam da fama de Jesus, né? E reconheciam que Jesus era o Mestre, era o Messias. Então, Jesus vê aqueles leprosos e cura os 10. Como que ele cura? Ele simplesmente fala para eles: vão até o sacerdote e mostrem-se a ele. Mostrem que vocês estão curados, a maneira como vocês estão. Então, indo ao caminho, eles são curados. Os 10 tiveram posicionamento de fé. Os 10 tiveram a crença em Cristo. Os 10 acreditaram no milagre. O milagre tinha sido prometido. Deus havia feito uma promessa. Vai e se mostre aos sacerdotes. Porque os sacerdotes, na época, é que iam dizer que você ia ficar afastado da sociedade ou não, por ter a lepra ou não. Então, isso fala lá em Levítico, né, que os leprosos tinham que ser separados. Então, Jesus fala para eles: vão até o sacerdote e mostrem-se a ele. Quando Jesus fala isso, eles ainda não estão curados. É quando eles vão ao caminho, crendo no milagre, eles são curados. Todos eles creram no milagre e todos eles foram curados. Assim acontece conosco também. Muitas vezes nós cremos em Jesus, Jesus fala conosco, mas o milagre vem, o milagre acontece, só que muitas vezes nós não agradecemos a Deus. Os 10 tiveram milagre,
Só que só um voltou para agradecer. E olha a diferença de quem agradece, de quem reconhece que Deus é Deus e que Deus fez e faz as coisas em nossas Glória a vidas. Deus. Quando aquele samaritano, tido como estrangeiro, né, para os judeus, ele volta para Jesus agradecer o milagre e a cura que foi feita. Ele volta, o único dos 10, um só voltou para agradecer a Jesus. Então, quando ele volta a agradecer a Jesus, ele é salvo. Porque ele manteve a sua fé. Além de acreditar que Jesus era o Messias e que curou e que recebeu a bênção, ele continuou crendo. E por continuar crendo, teve a consciência de que ele recebeu muito mais do que ele podia ou do que ele merecia receber. Então ele voltou a agradecer a Deus. Voltando a agradecer, ele passou por Jesus, Jesus passou por ele acreditou em Jesus. Depois do milagre, ele volta, ele continua num ciclo. E esse ciclo, essa gratidão, quando ele volta para Jesus, ele agradece. E quando ele agradece, Jesus diz assim para ele: levanta-te e vai. Levanta-te. Provavelmente aquele homem estava ajoelhado, agradecendo a Jesus. Ele volta dando glória a Deus, porque ele foi curado. E Jesus fala: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A fé de que realmente Cristo era o Salvador. Então ele voltou para agradecer e ganhou a salvação. A salvação. Não era um milagre, mas era a salvação de que a morte terrena não terminava para ele, mas que ele estava salvo para a imortalidade. Ele estava salvo para a nova vida junto com Cristo depois dessa terra. Então, aquele sofrimento todo da lepra fez com que aquele povo, aqueles leprosos se reunissem. E eles já não lembravam mais de que ali no meio tinha israelitas e tinha samaritanos. Né? Antes eles se disputavam, né? Eles não gostavam um dos outros. Agora, por conta de todo esse sofrimento, de ter que esmolar para poder pedir comida, de ter que se separar da família toda para ir para uma comunidade, vamos dizer assim, de leprosos, porque eles se reuniam, eram afastados, e ali os leprosos se reuniam e criavam uma nova comunidade. Eles esqueceram essa revanche, essa rivalidade que existia entre esses dois povos, e então, em torno desse sofrimento, eles são reunidos, né, e se reúnem ali. Então, quando Jesus passa, eles esquecem de todo esse sofrimento, esquecem de toda essa rivalidade e pedem para Jesus salvar eles. E quando Jesus vem e coloca um desafio de fé para eles, vão até o sacerdote e mostrem-se a eles. Quando eles vão no caminho, são curados. E a graça e a gratidão vem tocar no nosso coração. Essa palavra vem tocar no nosso coração da seguinte maneira: quando somos gratos, reconhecemos que estamos em dívida. Quando somos gratos, reconhecemos que estamos em dívida, que recebemos mais do que merecemos. Quando nós nos achegamos a Deus e entregamos o nosso coração a Ele, Ele vem e opera milagres na nossa vida. Acabou? Não. Nós temos que ainda ser gratos a Ele. Ele não espera nada de você. Ele não espera mais nada de você a não ser o seu coração. Só que quando nós voltamos a Ele e somos gratos, Ele tem muito mais a reverberar em nossas vidas. Ele tem muito mais a dar às nossas vidas. Por isso que nós sempre batemos assim na tecla: dízimo, oferta. O que você tem, se você tem 10 reais, 10 centavos é o seu dízimo, é a sua oferta. Se você recebe 100 reais de alguém, 10 reais é a sua oferta. Isso é gratidão a Deus. Isso é gratidão a Deus. Deus espera que você se achegue a Ele. E quando você é grato dessa maneira, você está se achegando a Deus. E Deus te agracia cada vez mais. Olha só, eles foram agraciados, os 10 foram agraciados com a cura da lepra. Só que aquele que voltou ganhou a salvação.
Aquele que voltou ganhou a salvação. Aquele que voltou a agradecer ganhou a salvação. Então imagine você que é dizimista. Você já recebeu aquele mês, ou aquela bonificação, ou aquela ajuda de R$100, de 200, de 1.000. Quando você tira daquilo que você recebeu e põe no altar de Deus, Deus irá te agraciar cada vez mais. O devorador não chega na sua renda. O devorador não chega na sua casa. E aí, chega no final do mês, você sabe para onde foi cada centavinho do seu dinheiro. E chega no final do mês com dinheiro, né? Com recurso. Agora, quando você não está com Deus, o devorador vem e leva. Quando você não agradece a Deus, o devorador vem e leva. Amém? Por isso que nós vamos também deixar nos comentários, mais uma vez, todo culto a gente deixa no comentário da live e do culto, que você, nos comentários, o Pix da igreja, para que você possa fazer a sua oferta, o seu dízimo. Amém? Amém. Vamos orar comigo então? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar agora entregando o nosso jejum a Deus. Para você que começou a acompanhar hoje é o segundo elo, o segundo dia da campanha Jejum de Daniel. E nós fazemos sempre o seguinte: no dia do jejum, no dia do culto, você vem, naquele dia ou no dia anterior, você coloca um jejum para Deus. Coloca um jejum. No início desse seu jejum, você ora a Deus, oferecendo o seu jejum a Ele. E agora, na hora do culto, nós entregamos o nosso jejum a Deus. Amém? O jejum, como você quiser fazer, da forma que você quiser fazer, como já foi explicado no culto anterior. Você pode fazer um jejum de mais horas sem comer, né? Atrasar o seu almoço, atrasar o seu café, ficar amanhã sem café, só pular o café e ir para o almoço, deixar o celular, porque às vezes é o que vai doer em você, é o celular, é a rede social. Então, você pode fazer o seu jejum dessa maneira, onde pegar mais em você, apertar mais em você, talvez deixar de tomar o café que você gosta de tomar, o chimarrão ou alguma coisa. Então, você deixa de fazer algo para a carne para fazer algo para o espiritual, algo para Deus. Amém? Então, nesse momento, eu quero que você abaixe sua fronte, põe a mão no seu coração e ore comigo. Senhor, meu Deus, entregamos, Senhor, agora a Ti o nosso jejum, ó Deus. Seja feito sempre, Senhor, a Tua vontade em nossas vidas, ó Pai. Sonda o nosso coração. Vem de encontro, Senhor, com a nossa necessidade, Senhor. E hoje nós Te entregamos esse jejum. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Se você está precisando de oração, deixa seu comentário que a gente vai orar por você. Amém? Coloque também um pedido quando você for começar o seu jejum. Coloque para Deus, né, o sonho que você deseja alcançar, algo que você deseja alcançar nessa semana, ou nesse mês, ou nessa campanha. Né? Se você quer receber de Deus uma resposta, coloca também no altar, coloca a intenção desse jejum para essa finalidade, que Deus vai te ouvir, Deus vai te responder. Todo aquele coração sincero que ora ao Senhor, o Senhor responde. Né? Assim como diz a palavra, batei e abrir-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á. Amém? Então, vamos louvar mais uma vez a Deus, agradecendo a Ele. Decora esse louvor aí para você poder sempre agradecer a Deus. Glória a Deus. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, Deus.
agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Glória a Deus. Que o seu